Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar o tema da bruxaria Wicca como um instrumento para despertar espiritual da humanidade. Até já! A gente vai falar sobre a função da Wicca como instrumento de despertar espiritual. Existe um escritor chamado Ken Wilber. Ele aborda o tema do que ele chama de Atman e Projeto Atman. E ele se refere a como que existe o espírito e como que as religiões criaram protocolos, costumes, códigos, para, na verdade, maquiar nosso desejo de nos reconectarmos espiritualmente. A humanidade, nos primórdios, ela concebeu o espírito, concebeu o aspecto divino como uma representação sua, com as nossas mazelas, as nossas paixões, e também criou o que seriam os costumes, né? Talvez de um povo, os protocolos que eram adotados por determinados povos, eles adotaram como sendo formas de você estar cumprindo aquilo que Deus quer. Como ninguém queria morrer para saber se funcionava ou não, as pessoas preferiram adotar esses comportamentos e as religiões elas ficaram presas a esses conceitos que seriam mais esses formalismos, né? Quando eu ensino a Wicca, eu tenho muito esse cuidado de, primeiro, não me ater tanto, quando eu ensino, as práticas dos feitiços e das magias como sendo o cerne da religião, e também de não me ater tanto aos formalismos que às vezes a gente vê em alguns grupos religiosos dentro da Wicca. Não é a forma que vai fazer essa conexão. E na verdade é algo que às vezes é meio difícil de expressar para as pessoas que querem aprender a bruxaria, porque elas às vezes querem, na verdade, realizar coisas, né? Materializar a bruxaria tem essa chamada voltada para você concretizar, né? Realizar, manifestar os seus desejos, né? E às vezes uma questão que é maior, que está inerente a esse assunto, que é a questão o que você se torna quando você materializa alguma coisa, né? Mesmo quando você materializa alguma coisa com meios físicos, né? Se você constrói uma casa, se você pinta um quadro, você está trazendo uma ideia, você está trazendo um conceito, você está trazendo algo que te foi inspirado de algum modo. Quando você conserta um carro, enfim, você teve uma intuição de onde está o erro, o problema, e você materializa aquele concerto, ou então você cria uma obra de arte, ou você escreve um livro, enfim. Você está trazendo alguma coisa que não existia e você está materializando aquela coisa de alguma forma. E pouca gente entende que isso é o princípio divino atuando sobre nós. Isso independente do feitiço, quer dizer, não é necessário... o feitiço é quando os meios de concretizar as coisas, você não tem possibilidade de materializar aquilo com os meios que você dispõe, e aí você usa algo simbólico para estar desencadeando aquilo. Mas quando você entende o que está por detrás daquilo, você entende que você está mexendo com algo que é extremamente espiritual, né? E é um espiritual que ele deve ser sempre desconectado dessas ideias de protocolos e de códigos e as regrinhas, né? Por quê? Porque
a bruxaria, ela sempre teve a intenção de ser algo adaptado ao seu tempo. E num tempo em que tudo está mudando, né? A pandemia está trazendo uma outra realidade, as pessoas estão percebendo que não vai voltar ao que era em 2019, né? Aliás, que era em muitos anos atrás, né? As coisas não vão voltar. Vai haver uma outra realidade, muitas adaptações que as pessoas fizeram nesses últimos meses, nesse último ano, vão ficar e vão até evoluir e se desenvolver mais. E isso, além da ideia, né, do confronto quase iminência, né, o risco de morte, né, o risco de convivendo com noticiários, sabendo que uma doença pode matar uma pessoa em pouco tempo, né, de uma forma muito sofrida. Sim, todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia, mas essa morte coletiva, essa coisa, ela faz a gente pensar, sair dos assuntos do cotidiano, sair dessa questão só mundana de hoje eu vou almoçar, comer, pagar conta, ir no mercado, enfim. Para você começar a pensar em questões grandes e de repente também se situar no que está acontecendo, né? Para isso a astrologia ela tem um recurso magnífico, porque a gente consegue saber, na verdade, as posições dos planetas, e a gente sabe, por exemplo, que as configurações planetárias que a gente está vivendo, elas são muito raras e elas, assim, as últimas vezes que algo tão inédito aconteceu, é coisa de 700 anos atrás, 800 anos atrás. Então, a gente entende que nós não estamos não é só um período em que estão ocorrendo mudanças, como já ocorreram, né? Os hippies, a Semana de Arte Moderna, não, existem movimentos culturais, existiram situação pós-guerras, os baby boomers, não sei o que lá, essas coisas todas aconteceram, mas elas sempre foram meio que elas abarcaram as mudanças de assuntos que estavam lá já na iminência de mudar, né? Era um progresso mais ou menos gradativo, né? Tinha alguns saltinhos, mas não um saltão, né? Agora nós estamos dando um saltão e muita gente está perdida. E nessa busca, nessa vontade de encontrar alguma resposta, as religiões como a Wicca, elas estão sendo uma grande aliada, porque enquanto as religiões que são as religiões estabelecidas, elas esgotaram aquilo que elas podiam trazer como verdade e como alento, né? Elas se perderam, a questão da ganância, né? A questão essa coisa de massa, o envolvimento com a política, quer dizer, a franca decadência, né, que as religiões estão tendo, e nessa, quem busca realmente uma conexão com a realidade tem uma experiência concreta na religião Wicca, né, a experiência real. Você vê que você não é só matéria, você pode estar vivendo a sua conexão com o espírito sem ter morrido. Não é no céu que você vai ter a conexão divina, né? A conexão divina é no dia a dia, né? Então, esse conceito é revolucionário para os dias de hoje. E é um revolucionário e imediato para um público que está ficando acostumado a ter uma satisfação imediata das suas buscas, né? Você coloca uma coisa no Google e você tem uma resposta, você pede um produto e recebe
forma rápida, através da internet. Então, assim, essa tecnologia, ela fez parecer que essas coisas que trabalham com a magia, que lidam com essa questão mais do imediato, é uma linguagem mais similar, né? Parece a mesma coisa para quem está de fora. Há alguns anos eu tinha, eu acho que foi em 97, eu acho. Eu tinha feito um artigo numa revista esotérica falando sobre o que eu chamava de despertar da cidadania cósmica. Nessa matéria eu falava justamente isso, né? Que quando uma coisa é você ter uma visão de mundo, da sua religião, do seu povo, da sua pátria, e existe que você é um ser humano, os bichos são outra coisa, as plantas são outra coisa, e quando você tem uma consciência espiritual real, você tem uma percepção de que existe uma conexão com tudo, que os seres são colegas, não existe alguém mais, alguém menos, um povo que seja escolhido ou não, ou espécies que sejam superiores, enfim. O que existe são seres iguais, com singularidades essas que são a riqueza, é a diversidade, né? A gente fala em biodiversidade, por que a gente não fala na biodiversidade que existem seres biológicos humanos que também são diferentes, e tem que ser, gente. Tem que ser, porque cada ser humano abre portais para novas formas de viver, né? Então, quando você tem pessoas que têm um estilo de vida diferente, que se vê de forma diferente, que pensa de forma diferente, você está dando permissão a outras pessoas também se expressarem, né? E nisso, né, a bruxaria, ela é muito, ela estimula muito o que a gente chama da autenticidade, né, do senso de identidade, porque cada um tem a sua magia. Cada um vai ter o seu modo de lidar com a magia, vai ter os seus dons, vai ter aquilo, como ela vai expressar a sua forma de magia. É por isso que existe feitiços. Qual que é o feitiço oficial para tal coisa? Não, gente, não existe. Tem pessoas que vão cozinhar, tem pessoas que vão plantar plantas, tem gente que vai mexer com as ervas, tem gente que vai desenhar, tem gente que vai costurar, tem gente que vai ter um monte de vela, fazer um ritual formal, e tem gente que vai só sentar, pensar e aquilo acontece. Não tem regra, não tem essa regra, né? E isso é lindo. A gente vai aprendendo, cada aluno, cada cliente, a gente percebe o como não acaba, né? As possibilidades, né? E quando a gente está vivendo num universo e que está existindo uma transição como a que está vendo agora, a Wicca, ela é a possibilidade de você se reconectar com tudo e com o divino, tá certo? Hoje a gente está abordando um tema que não foi dado, não foi por aluno, né? Ainda não foi sugestão, e a gente está pedindo para que vocês deem as sugestões, porque a gente esgota às vezes as ideias do que a gente vai abordar. Eu vou pedir para aqueles que estão assistindo pela primeira vez que se inscrevam, apertem o sininho, se possível comentem, deem sugestões, e a gente está aqui no canal para estar trazendo orientação para vocês.